Oi, gente, tudo bem? Voltei. Vamos então continuar Atos dos Apóstolos? Deixa eu só arrumar aqui o meu. Aí, vou pegar aqui o meu quadro de Jesus para vocês acompanharem vendo ele também. Nós vamos hoje retomar a história. Nós paramos no capítulo 26, aonde no finalzinho do capítulo 26 a gente está contando a história de Paulo. Paulo fez um discurso ali diante do rei Agripa, da Berenice, né? E também do governador, esqueci o nome dele, é Festo. E aí, depois do discurso dele, né, o rei Agripa até falou que ele quase foi convertido, que mais um pouquinho, se Paulo continuasse o discurso dele, ele seria convertido ao cristianismo, de tão tocante foi ao rei Agripa o discurso de Paulo, contando toda a história dele, né, desde quando ele perseguiu os cristãos, até quando Jesus apareceu para ele, falou com ele, ele caiu do cavalo, ficou cego, contou tudo. E aí Berenice, o rei Agripa e o governador Festo decidiram que ele não tinha culpa alguma a ponto de ser julgado de morte e gostariam de libertá-lo, mas como ele tinha pedido socorro a César, ele tinha que ir até o tribunal de César. E aí nós paramos nisso. Então agora nós vamos ver o envio de Paulo, do governador Festo, até César, já que ele pediu. Então vamos continuar, vamos iniciar o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Logo que foi determinado que embarcássemos para Itália, Paulo foi entregue com os outros presos a um centurião da corte Augusta, chamado Júlio. Então, o centurião chamava Júlio. Embarcamos um navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Olha, tem muita loucura nessa história hoje, tem muita coisa assim que é doideira para nossa cabeça. Então, assim, preste atenção nessas palavras, ó. Eles embarcaram então num navio da cidade de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, Então, assim, imagina tudo que pode ter acontecido com esse navio. Já tô dando spoiler aqui, hein? E levantamos âncoras. Então, partiram nesse navio. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala na cidade de Sidônia, o governador não, o Júlio, que era o centurião da corte, né, o soldado-chefe, vamos dizer assim, usando de bondade para com Paulo, permitiu ele ir ver os amigos e prover-se, né, e pegar com os amigos tudo o que ele precisava. Então, prover-se do que havia de necessário para ele na viagem. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre. Então, ele foi, visitou os amigos, pegou tudo que ele precisava, voltou para o navio e eles foram navegando perto das costas de Chipre, da cidade de Chipre, por nos serem contrários aos ventos, né? Então, por ser mais fácil ali pro navio. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade de Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para Itália, e fez-nos passar por ele. Então, eles migraram de navio, mudaram de navio. Por muitos dias navegando lentamente com dificuldade até diante de Cnido ou Quinido, que é com C mudo aqui, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona. Navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos afinal a um lugar a qual chamavam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lasaia. Passara tempo, já havíamos passado a época do jejum. O que é essa época do jejum? Fiz uma anotação para vocês aqui do estudo que eu fui procurar o que era isso certinho. Então, a época do jejum era um feriado judaico muito importante para eles. Então, trata-se de uma das datas mais importantes e sagradas do judaísmo, comemorada no primeiro dia do Ano Novo, Ano Novo do calendário judaico. Esse feriado judaico é um dia de jejum extremo e de intensa oração. Então, eles passaram por essa data, então vou retomar aqui na Bíblia. Já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os.
Então, aqui, a época de jejum, o grande jejum do dia da expiação, que ocorria no fim do mês de setembro. A Bíblia está trazendo um rodapé explicando o que era esse feriado do jejum. E aí Paulo advertiu as pessoas do navio e falou assim: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem grandes danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. Então, olha o que Paulo falou, é muito importante. Vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem grandes danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que o Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar na esperança de chegar a Fenice, para passar ali o inverno, por ser um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Isso que está falando aqui, né, que sobre o porto, que o porto era impróprio para passar o inverno, porque a maior parte dos navios que chegavam até lá, eles retornavam ao mar na esperança de conseguir chegar até Fenice, né, que era um porto ali de Creta, e esse porto era mais seguro porque ele era abrigado dos ventos do sudeste e do norte, então assim, ele era praticamente coberto por colinas, pedras, alguma montanha, sei lá, como se fosse uma praia que quase não tem onda, porque alguma coisa protege ela do aquele grande mar mesmo. Então esse porto ele era mais assim seguro para eles aportarem ali, eles iam tentar chegar até ali. Mas, vamos continuar. Soprava então brandamente o vento sul. Então eles julgaram, desculpa, meu cachorro. Então eles julgaram poder executar os seus planos de continuar, né? Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Então eles deram andamento na viagem ao invés de ficar aportado em Creta. Mas não muito depois veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar, impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda. Conseguimos com muito esforço recolher o batel. O que é o batel? O batel são aqueles barcos que tem do lado do navio, aqueles barquinhos de transporte de pessoa, barco de pesca, os barquinhos ali, como a gente vê nos filmes, né? Quem já viu o navio mesmo sabe que tem aqueles, não são botes mesmo ali, no caso barco mesmo de pesca eles recolheram. Mas seria tipo os botes assim, salva-vidas, seria isso, para vocês entenderem mais fácil, para quem nunca viu, né? Quem já viu sabe o que eu tô falando. Então eles com muito esforço eles conseguiram recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então o que é cingir o navio? Eu fiz uma anotação para vocês aqui. Cingir o navio é que eles eram amarrados em cabos, que é aquela parte que fica na água, assim, ó, aquela parte que vai afunilando para o navio poder cortar a água, né, embaixo ali do casco dele. E então era amarrado cabos em volta do casco do navio até sua quilha, sendo depois ligados até o convés. Isso era cingir o navio, tá? Então vamos continuar. Cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. O que é Sirte? Sirte são banco de areias perto da costa da Tripolitânia, e arriaram-se pode-se também traduzir como deixaram cair a âncora flutuante. Então, vamos voltar. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. Então, a carga do navio caiu. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Então, eles tiveram também que jogar aí com as próprias mãos alguns acessórios do navio, de tão forte que estava a tempestade. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem as estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Gente, vocês têm noção do tamanho da tempestade? Eu acho que eu nunca vivi um negócio desse na minha vida. Olha aqui o que eles estão falando.
Ora, não aparecendo por muitos dias, nem sol, nem as estrelas. Então, assim, tempestade de dia e de noite, por muitos dias. Então, assim, que medo esse navio, né? Tinham perdido a esperança de ser salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada e eles estavam em jejum ainda. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras deviéis ter me atendido e não ter saído de Creta. Então, o que ele disse aqui? Amigos, vocês deviam ter me ouvido e não ter saído de Creta, né? Ficado lá no porto que era seguro, aquele porto abrigado lá dos ventos, né? Tanto do sul quanto do norte. E não ter saído de Creta, assim evitar esse perigo e essas perdas. Se tivesse ficado em Creta, tinha evitado tudo isso, né? Agora, porém, vos admoesto. O que é admoesto? Eu te repreendo, que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, a qual me disse: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Então, Paulo ficou responsável por todas as vidas que estavam naquele navio também. Então, ele falou que Deus deu-te todos os que navegam contigo. Então, Deus já tinha falado que nenhum daqueles navios nenhum daquelas pessoas do navio ia perecer. Então, aqui Paulo continuou falando com o povo, né? Ele falou assim: por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus e há de acontecer como me foi dito. Vamos dar a uma ilha. Então, eles vão parar numa ilha. Já estamos na 14ª noite. Gente, eles estão 14 dias no mar. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, olha as experiências do marinheiro também. Eles pressentiram, né? Meia-noite era. Que eles estavam perto de alguma terra. Deixa eu ver que tem um rodapé aqui. Adriático não se trata do mar Adriático atual. Na época era, mas do Mediterrâneo Central. Na época era o Mediterrâneo Central. Vamos continuar. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. O que é 20 braças? Uma braça tem em torno de 1 metro e... Até anotei aqui. 1,82 centímetros, mais ou menos. Então, 20 braças dá um torno de 36 metros e 57 centímetros. Então, eles estavam assim, rasos, né? Praticamente 30 metros. Não é, para nós não é tão raso, mas talvez no meio do mar é raso, né? Então, atirando a sonda, perceberam que estava com profundidade de 20 braças. Depois de um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Quer dizer, começou a diminuir o espaço para o navio passar. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras de polpa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia, porque lembra, era meia-noite. Então, quando eles viram que diminuiu de 20 para 15, de 20 braças para 15 braças, eles acoplaram ali, jogaram as âncoras, né? Vamos continuar. Então, eles lançaram as âncoras e ficaram ansiosos esperando amanhecer o dia. Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Então, eles estavam planejando cair fora com medo do navio afundar, porque estava próximo à terra, né? Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Porque Deus tinha dado aquela palavra para ele, né? Que ele estava responsável por todos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-nos cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Olha a situação desses homens, 14 dias sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa, no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo começou a comer.
Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Gente, era muita gente. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio atirando o trigo ao mar. Então, depois que eles comeram, eles jogaram tudo fora. Que situação! Afinal, clareou o dia, então amanheceu. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, no qual tencionavam encalhar o navio, caso o pudessem. Então, eles estavam tentando encalhar o navio ali. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes, desfraldaram ao vento e a vela mestre e rumaram para a praia. Então, deixaram o vento levar. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí. Então, eles não conseguiram chegar certinho até a praia como eles planejaram. O navio encalhou ali numa língua de terra, quer dizer, num pedaço, sabe? Um vão de terra assim no meio do caminho, bateu ali naquele muro de terra, ali naquela língua de terra e encalhou ali. A proa encalhada permaneceu imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Então, quer dizer, o navio encalhou à frente e as ondas estavam batendo ali, né, na popa do navio, que é a traseira dele, e estava rachando, estava se abrindo, né, com a força do mar. Os soldados tensionavam matar os presos por temerem que algum deles fugisse a nado. Olha a confusão. Imagina a confusão que estava lá, né? O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio, porque ele estava sendo quebrado pelas ondas, né? Pela força do mar. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Aí eu vou continuar para vocês, agora a gente entra no capítulo 28, porque é uma continuação que não tem como cortar aqui no meio. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta, e os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência, acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Então ajudou eles a se esquentarem, né? Eles deviam estar morrendo de frio daquele mar gelado, com tempestade já há longos dias, sem sol. Então imagina que frio que não estava, né? Paulo ajuntou um grande feixe de gravetos e pôs na fogueira. Nisso uma víbora que fugia ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é homicida, pois tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora ao fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Olha, que bonito ver a forma que Deus trabalha a cultura, sabe? É como se Paulo tivesse que sofrer isso, ou embora ele sofreu essa picada de cobra, né? A cobra mordeu a mão dele e era uma víbora, uma cobra venenosa que os indígenas já conheciam e sabia que levava à morte de um homem, né? Mesmo grande, não só uma criança, mas um homem formado já. E ficaram esperando acontecer isso com o Paulo. Então, de um sinal, de uma coisa ali que aconteceu ruim com o Paulo, foi usado como um sinal para convencer toda aquela cultura ali de que Paulo era um deus, mas não era isso que Deus queria mostrar, não estou dizendo isso. Mas que como converteu a cabeça da cultura e dos indígenas, né, que olhava para ele primeiro como um assassino, porque ele foi picado por uma cobra, eles achavam que isso era um tipo de justiça divina, ele não foi afogado pelo mar. E é engraçado, né, ver de como um mal Deus tira um bem, né? Paulo foi picado ali, né, mordido pela cobra venenosa que os indígenas conheciam já e sabia que levaria até um homem adulto à morte. Esperaram por isso, mas no fim nada aconteceu ao Paulo, porque Deus havia falado para ele que nada aconteceria. E desse mal de Paulo, toda uma cultura indígena ali local que recebeu eles
olhou ele de forma diferente e passou a tratar ele ainda melhor do que já na recepção deles, né? Então, de todo mal Deus tira um bem mesmo. A gente consegue também ver essa pequena lição aqui, né? Se é que ela é pequena, né? Vamos continuar. Então disseram que ele era um deus, né? Acharam que Paulo era um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio, era o nome dele, né? Desse principal da ilha. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria, o que levava à morte, né? Não tinha remédio. Paulo foi visitá-lo e orando, impondo-lhe as mãos, sarou-o. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Então, olha como servir, né? A palavra do Senhor fala para a gente servir uns aos outros, né? Porque, nossa, gente, como isso é tão recompensador, e aqui tá um exemplo tão maravilhoso de que depois do caso da víbora, ele foi tratado melhor, e aí ele foi levado até para dentro da casa de um dos principais da ilha de Malta, né? Onde o navio deles ali, bem próximo da ilha, afundou, né? Porque bateu naquela língua de terra. E ali Paulo fez a boa ação de curar o pai do Públio, né? Não só isso, aí a notícia se espalhou, ele acabou curando todos os doentes ali da aldeia, e aí depois, em troca, quando eles foram navegar de novo para continuar o caminho deles, que eles não tinham chegado ao fim ainda, a ilha proveu tudo o que eles precisavam, porque eles haviam perdido tudo. Então, assim, de fato, é uma troca, a nossa vida é uma troca, né? Se a gente seguir o que Deus tem deixado na Bíblia para nós e já nos ensinou mesmo antes de ter a Bíblia escrita, né? E ele deixou todos esses ensinamentos para nós. Se a gente seguir tudo isso, tudo vai dar certo, porque a gente serve aqui, depois é servido ali, serve de novo e é servido aqui, e assim vai, e a vida vai indo dessa forma. Aqui eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje e depois eu vou gravar dando uma continuação dessa história. Até mais!